Olá, boa noite. O governo afasta 4 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal investigados por suspeita de desvios nos investimentos do Fundo de Garantia. E o Jornal da Cultura tem muito mais. A Organização Mundial da Saúde coloca todo o estado de São Paulo sob emergência de febre amarela. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não vê entusiasmo para aprovar a reforma da Previdência e diz que a justiça desorganiza o país. A oposição da Venezuela pede investigação da morte do ex-policial e líder rebelde Oscar Pérez. Estudo aponta que correção da tabela do imposto de renda aumentaria a arrecadação da Receita e fortaleceria o PIB. Lei de responsabilidade fiscal completa 18 anos, com muitos estados em dificuldade para fechar as contas. Balanço da Lei Rouanet mostra que simplificação dos contratos acelerou a liberação de recursos para as artes. Shows, livros e uma série de atividades que podem ser fornecidas para o cidadão brasileiro. Pela primeira vez, depois de mais de meio século, uma tenista brasileira vence no Aberto da Austrália. Na bancada estão o historiador e fundador da editora Contexto, Jaime Pinsky, e o advogado tributarista Roberto Quiroga, professor da USP e também da Fundação Getúlio Vargas. Participe com perguntas e comentários através do nosso Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Consumidores sempre têm planos para o dinheiro que sobra, quando sobra, é claro. Muitos gostariam que a tabela do imposto de renda fosse corrigida para evitar tamanha redução dos salários. Um estudo aponta que, mesmo com a correção, o governo não perderia receita e até o PIB sairia fortalecido. O Igor trabalha numa agência dedicada a jovens aprendizes. Dificilmente vê o salário sobrar no fim do mês. Segundo ele, a situação piora sem a correção do desconto do imposto de renda, congelada há 3 anos. Se houver certo. Com a possibilidade de contribuir menos com o imposto de renda, eu com certeza investiria na minha casa, faria uma reforma, investiria também num aperfeiçoamento profissional, algum curso, uma capacitação. A fome do leão do imposto de renda é insaciável. Um estudo da entidade que reúne auditores fiscais da Receita Federal mostra que a defasagem da tabela do imposto de renda já chega a quase 90% e abocanha uma boa parcela da renda da população. A faixa de isenção hoje é coisa de pouco mais de 1.900, não é? Se a tabela tivesse sido corrigida, essa faixa de isenção estava praticamente a 3.600. Não é? Daí você percebe que você tem esse maior impacto nas faixas de menor rendimento. O estudo aponta que a correção da tabela teria impactos positivos. A atualização nas faixas de contribuição tributária poderia oxigenar a economia nacional e aumentar o PIB já no primeiro ano com a correção. Pagando menos impostos, as pessoas podem destinar o dinheiro excedente à compra de produtos e serviços. O Vinícius trabalha desde os 15 anos. E agora, aos 21, como analista de marketing, sabe bem que poderia dar um destino melhor para o que o imposto de renda tira do que ele fatura. Investir em bens, carro, casa. Quem que jovem não sonha hoje de ter o seu carro, a sua casa? Para o economista, a tabela do imposto de renda, da forma como está, é injusta com quem ganha menos. O movimento foi sempre no sentido de restringir a progressividade dessa tabela, que é o desejado, né? Que seja um imposto tipicamente progressivo para fazer pagar quem tem mais capacidade contributiva. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Mas se a tabela fosse corrigida, haveria mais isentos e desconto, então sobraria dinheiro para gastar ou até mesmo para poupar, o que poderia resultar em mais impostos, né? É uma questão, assim, um pensamento, mas a matemática não é tão simples assim, não é? Eu acho a matemática da nossa economia. É verdade. Antes de mais nada, boa noite a todos, um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu acho que a reportagem, ela coloca um lado, sem dúvida, assim, eu diria, muito comentado e quase que uma certa unanimidade entre economistas, financistas públicos, no sentido de que se você reduz a tributação, há uma tendência, obviamente, desse recurso que você não pagou de imposto, que ele seja canalizado de novo para a economia. Enfim, é a chamada circulação da riqueza em qualquer economia, seja o consumo, seja a poupança. Normalmente, quando você tem uma classe de renda mais baixa, vamos dizer assim, com rendas não tão altas, qual é a tendência? É mais o consumo do que a poupança. Já aqueles que têm uma renda superior ou mais atrativa, eles conseguem consumir e conseguem também uma parte desse consumo. Então, assim, essa equação é uma equação
que o estudo aí, de uma certa forma, mostra, sem dúvida, verdadeiro. Agora, para se saber se ele realmente conseguiria esse 0,2 do PIB, obviamente nós teríamos que ver após esse período. Como de todo economista faz o seu prognóstico e depois verificar se realmente atingiu o objetivo. Então, acho que a reportagem mostra claramente essa boa intenção de se retirar imposto para ir para o consumo. Os governos não pensam assim? O que é Não, eu acho que isso não é feito? É que, na verdade, dentro do governo, nós temos, assim, vários personagens, né? Então, na Receita Federal, qual é o personagem? É o personagem da arrecadação, que tem que, na verdade, suprir os gastos públicos. Por outro lado, a área econômica do governo pode ver isso incentivo ao consumo. Quantas vezes nós tivemos também redução de tributos, por exemplo, no crédito, para as pessoas irem mais para o crediário. Então, assim, são coisas antagônicas dentro da mesma pessoa que é o Estado. Então, tem o lado que quer arrecadar, tem o lado que quer, eventualmente, jogar mais dinheiro na economia. Agora, eu particularmente acho que, sem dúvida, uma desoneração em certas áreas, sem dúvida, provoca um maior incremento. Agora, além desse tema colocado aí, eu acho que tem uma tese que aí ela é inquestionável, né? Que é, ao você não corrigir a tabela, você provoca o quê? Sem dúvida, um imposto maior nas classes de renda menores. E, por fim, o que eu acho que é interessante também se falar a respeito desse tema, especificamente com relação ao imposto de renda, é que nós tivemos a correção monetária no Brasil, ela acabou em 95. Nós tínhamos a antiga UFIR, que era um sistema de correção. De lá para cá, nós não temos mais nenhum sistema de correção monetária em qualquer coisa, com exceção dos salários que nós temos nos dissídios. Então, esse é um ponto importante, onde, sem dúvida alguma, ao você não corrigir, provoca isso. E mais, para finalizar, se nós pegarmos alguns dados do IBGE, hoje no Brasil, a população que ganha acima de R$4.000 deve ser algo em torno de 5% da população. Então, na verdade, a grande camada das pessoas que pagam imposto estão nessa faixa, o que necessariamente, conforme o próprio economista já disse na reportagem, cria um processo regressivo. Vai achatando o salário, justamente a injustiça que nós falamos há tanto tempo de quem ganha menos é quem paga mais. As pessoas já estão comentando aqui, o Fábio diz, nós somos obrigados a pagar impostos e a cumprir as leis, mas os retornos são pífios. Isso também é uma outra questão, né? É verdade. Eu acho que a questão, do ponto de vista histórico, nós estamos tendo um processo inverso ao que deveria ocorrer. Quer dizer, aqui no Brasil, o que deveria ocorrer é uma tentativa mais séria de fazer com que haja uma maior igualdade de renda. E esse imposto caminha exatamente no sentido oposto. Na medida em que ele onera as pessoas que têm um ganho relativamente baixo, R$1.900, ou R$2.000, ou R$3.000, ou R$4.000, não é nenhuma fortuna, diga-se de passagem. E que nós estamos onerando o assalariado. Então, o assalariado está perdendo sua capacidade de compra. O assalariado está perdendo renda. Enquanto, no outro lado, nós vemos que está ocorrendo no Brasil uma concentração de renda entre os mais ricos. Ora, se está havendo uma concentração de renda maior entre os mais ricos, se os ricos estão ficando mais ricos e se está havendo imposto cada vez maior para aqueles que recebem salário, alguma coisa está errada e o Brasil está caminhando no sentido inverso do que deveria ir, historicamente falando. Agora, isso vem acontecendo há muito tempo e a questão é esse poder, né, de compra, uma vez perdido, se recupera isso? Não, ele não se recupera. Não se recupera mais. Não se recupera. Por outro lado, vamos ser justos também, né? Em que sentido? Nós temos um governo aí com um gasto público já com déficit de 160 bilhões de reais. Então, é aquela história de duas uma, ou nós mexemos no gasto ou nós mexemos na arrecadação. Mas para falar isso que já me colocou e um pouco também da reportagem, em alguns países o que se faz, né? Então, se tributa ou se colocam as despesas conforme a classe de renda. Então, por exemplo, se uma pessoa que ganha R$3.000, é razoável você imaginar que ela vá deduzir de dependente apenas R$150 ou R$200, como é a tabela de imposto de renda. Agora, imagine uma pessoa que ganhe R$30.000 por mês. Ela fala, eu pago só de escola R$4.000, R$5.000. E ela só pode deduzir por ano perto de R$3.000. Então, realmente, para aquele que é rico, ele fala, não, mas esse imposto de renda é injusto. Não é, que na verdade nós deveríamos ter, por exemplo, aquele que ganha R$30.000 por mês,
talvez pudesse deduzir toda a escola do filho de R$3 mil. Mas não haveria problema se houvesse uma tabela justamente que onerasse diretamente mais. Quer dizer, as coisas por classe. ficassem claras, não ficassem de uma forma escamoteada. Quer dizer, o que você tem aqui? Você está enganando o indivíduo, fingindo que você está permitindo a dedução da escola, quando você não está, de fato, mas, por outro lado, não onerando ele de uma forma adequada, não cobrando o imposto que, dentro de uma realidade brasileira, deveria ser maior. Nós vamos precisar seguir aqui. Em Brasília, o foco voltou a ser a reforma da Previdência. O presidente Michel Temer iniciou uma rodada de conversas com pastores evangélicos em busca do apoio da bancada religiosa para aprovar a proposta. A ofensiva pela reforma da Previdência recomeçou. O presidente Michel Temer recebeu hoje no Palácio do Planalto o pastor José Wellington, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em São Paulo. Wellington é considerado um dos pastores mais influentes do país. Ontem, Temer teve outro encontro com liderança religiosa. O apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Essas reuniões fazem parte das investidas do governo pela reforma da Previdência. O Planalto espera que os pastores convençam a bancada evangélica da Câmara, com 80 deputados, a apoiar o projeto. Temer também cobrou empenho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dos Democratas. Maia está nos Estados Unidos e disse não estar otimista com a agenda da reforma. A votação está marcada para o dia 19 de fevereiro. O projeto precisa de pelo menos 308 votos dos 513 deputados. Rodrigo Maia afirmou ainda que o impasse no Ministério do Trabalho também atrapalha na aprovação do projeto. A deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, foi impedida de tomar posse por decisão da Justiça. 3 recursos já foram negados. Maia declarou que a Justiça desorganiza o país com a interferência no Executivo e no Legislativo. Cristiane Brasil responde a processos trabalhistas que ainda não foram integralmente quitados. A bancada do PTB ainda não indicou um outro nome para a vaga. E Temer que segue atrás dos votos para a reforma, custe o que custar. Agora a vez da bancada religiosa. E vai continuar, né? Temos bancada ruralista, temos bancada esportiva, temos provavelmente bancada feminista e por aí afora. Quer dizer, o governo, essa presidencialismo de coalizão, né, como chamam, que é uma espécie falsificada e mal feita, né, de parlamentarismo, está levando o país a esse tipo de comportamento. É um comportamento muito complicado, quer dizer, as pautas às vezes são boas, os objetivos são excelentes, quer dizer, algumas reformas são fundamentais, elas têm que ser realizadas no Brasil, não sei se os detalhes são esses ou aqueles, mas são reformas necessárias aqui no Brasil, mas os caminhos que nós estamos trilhando são muito perigosos, porque a conta será cobrada no devido momento. Agora o Rodrigo Maia está se mostrando aí mais cético, não? Na verdade, assim, eu acho que nós estamos num ano eleitoral. Então, assim, acho que existe uma unanimidade de que a reforma precisa sair. Se não fizer o Temer, o próximo presidente terá que fazê-la. Então, isso acho que não há dúvida, né? Agora, quando você encontra um país envolvido em toda a questão relacionada a déficits públicos constantes já seguidos. Tudo bem, uma economia aparentemente crescendo em 2017, né? Mas, ao mesmo tempo, vários interesses como esse, é muito difícil qualquer pessoa nesse momento achar que vai se passar uma reforma da Previdência neste ano. Eu acho que o presidente, dentro dos seus poderes aí, vem atuando dessa forma que, obviamente, a gente entende que não é uma coisa boa para o país, né? E num ano eleitoral onde várias tentativas de surgimento de candidatos, nós temos aí. Quem serão os candidatos? Nós não sabemos, né? Ministro da Fazenda que talvez seja candidato, presidente da Câmara que talvez seja candidato, enfim. Então, cada um joga o seu jogo e o jogo do Brasil fica para trás. Agora, e por falar em atrás de votos, e a novela da Cristiane Brasil? Né? Todo esse desgaste do governo por 12 votos. A situação é muito complicada, porque do ponto de vista jurídico, eu acho que, embora eu não seja advogado e nós temos um professor de direito aqui na mesa, eu acho que não há dúvida nenhuma de que ela acaba tendo possibilidade de, sim, poder tomar posse. Não é? Do ponto de vista jurídico, não há um impedimento legal. Ela
não tem um crime pela qual ela foi considerada culpada e que impeça dela tomar posse. Então, essa posse... Agora, do ponto de vista ético, do ponto de vista mínimo de lógica, de moralidade, etc., de moralidade pública, as coisas ficam extremamente esquisitas, não é? E eu acho que o Temer deveria pedir aos seus assessores que o alertassem para os perigos de nomear pessoas que terão que ser desnomeadas no momento seguinte ou que causem esse desgaste tão profundo que ele acaba sofrendo. Por sugestão do Banco Central, o governo afastou por 15 dias 4 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal em razão das suspeitas de desvios nos fundos de investimentos do Fundo de Garantia. O Banco Central e o Ministério Público queriam a demissão deles, mas o Planalto preferiu dar um prazo para que os indicados políticos possam apresentar defesa. Os vice-presidentes da Caixa são investigados na Operação Greenfield, que teve início após a prisão de Eduardo Cunha. Hoje, o Ministério Público Federal entregou as alegações finais da Operação Sepsis, um desdobramento da Lava Jato, e pediu 386 anos de prisão para Eduardo Cunha e 78 anos para Henrique Eduardo Alves. Os dois foram presidentes da Câmara dos Deputados. A Operação Sepsis apura desvios nos fundos de investimentos do Fundo de Garantia, administrado pela Caixa Econômica Federal. Eduardo Cunha teria montado um esquema de propina na Caixa, alimentado por contratos de empréstimos. Ele nega e diz que a acusação é uma ficção científica sem provas. O MPF também pede que os ex-deputados paguem multa de 16 milhões de reais. O juiz federal Valisney de Oliveira, de Brasília, agora vai ouvir as defesas antes de anunciar a decisão. A defesa de Henrique Eduardo Alves considerou o pedido de 78 anos de prisão um absurdo e que hoje o Brasil vive um momento em que se busca condenações a qualquer custo. O que dizer desses desvios do Fundo de Garantia? Olha, eu particularmente achei uma medida interessante a retirada daquele que eventualmente, nesse momento, estando ocupando um cargo público, se retire para uma apuração. Assim, ele é suspeito por enquanto. Justamente, se 15 dias são poucos dias ou são muitos dias é uma outra questão. Mas eu acho assim, como princípio, sendo um servidor público e eventualmente havendo provas razoáveis iniciais ou indícios, provas não, indícios, ou eventualmente suspeitas, como já me colocou, me parece uma medida de prudência razoável, né? Afasta e vamos apurar, né? Agora, ao mesmo tempo... pediu um afastamento não só, mas da substituição também, mas por enquanto está... Justamente, sendo um banco, veja, nós estamos tratando toda uma questão de economia popular, da rigidez financeira de uma instituição do banco, são regras também diferentes de uma empresa privada. Nós estamos falando com alguém que está cuidando do dinheiro público e, portanto, tem um risco, né, eventualmente, da economia popular. Mas acho que é uma medida que, na minha visão, absolutamente razoável. Claro, agora, não se pode, isso é muito importante, né, condenar antes do tempo, né? Nós sabemos que, enfim, tudo exige fiscalização, tudo exige apuração, mas o grande risco é de nós colocarmos nomes de pessoas absolutamente sérias, não sei se é o caso ou não nesse específico, mas que não tenham aí um dano futuro na sua profissão e na sua honra, né? E o importante é que, uma vez afastados, quer dizer, haja uma apuração rápida, se as suspeitas, provavelmente, eles têm indícios concretos, acompanhem esses indícios, façam uma avaliação e, se for o caso, punam adequadamente. Do contrário, peçam desculpas e coloquem os 4 de volta nos cargos. O Ministério da Cultura comemora a captação de recursos pela Lei Rouanet. Mais de R$1 bilhão foram investidos em vários projetos pelo Brasil. Musicais originalmente brasileiros. Outros importados. Peças de teatro, grandes exposições e até o carnaval. Grande parte da produção cultural brasileira é impulsionada pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet tem um papel fundamental como política de cultura. De 2010 para cá, foram aproximadamente 9, 10 peças que eu participei, e dessas, 6 ou 7
foram contempladas com a Lei Rouanet. Em evento em São Paulo, o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, fez um balanço da Lei Rouanet no ano de 2017. Mais de 5 mil projetos foram aprovados ano passado. Cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Mais da metade deste dinheiro foi liberado no mês de dezembro, quando começaram a valer as novas regras para desburocratizar o processo de acesso à lei. O ministro lembrou que mesmo com uma queda na arrecadação do imposto de renda, de onde vem o dinheiro do incentivo, o valor captado se manteve estável. A captação de recursos para projetos culturais via Lei Rouanet permaneceu estável. Na verdade, houve até um aumento de 7 milhões em 2017 em relação a 2016. O objetivo dessa simplificação é reduzir a desigualdade do setor, dar a chance de projetos menores e menos estruturados também se inscreverem, além de oferecer incentivos a empresas que decidirem investir em produções culturais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Antes, os gestores precisavam comprovar atuação na área cultural. Agora, produtores iniciantes também são aceitos. A remuneração do idealizador do projeto não podia passar de 20% do custo total. Pela nova regra, pode chegar a 50% do valor aprovado. Além disso, os projetos que custam mais de 3 milhões de reais agora precisam apresentar um estudo de impacto econômico. E o teto do incentivo subiu de 40 para 60 milhões de reais. Museus, shows, livros e uma série de atividades que podem ser fornecidas para o cidadão brasileiro. Agora, por outro lado, uma das críticas à Lei Rouanet é o fato dela aprovar projetos de artistas famosos que não precisariam dessa verba, quando deveria apoiar e priorizar aqueles que precisam mais, novos nomes, artistas independentes. Faz sentido? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Vamos evitar dar nomes, mas evidentemente tem artistas que não precisam de nenhum tostão das regras, acabam recebendo valores muito importantes, não é? E acabam fazendo shows com preços altíssimos. Então, eu não sei exatamente quais foram as alterações que foram feitas recentemente na Lei Rouanet, mas que ela precisava de uma boa saneada, não há dúvida nenhuma. Mesmo porque havia empresas que negociavam essa coisa da Lei Rouanet de tal forma que elas acabavam tendo vantagens não esperadas ou não previstas pela lei. Então, quer dizer, é uma lei importante, é muito importante fazer com que a cultura se desenvolva. Dar dinheiro para a cultura, permitir que as empresas invistam é excelente. Agora, não pode ser material de propaganda das empresas apenas e coisa parecida como ocorria com frequência. Nem ter uso indevido. O Marcos Camus está lembrando que até casamento já foi realizado com essa lei. Eu acho que, na verdade, o que a Lei Rouanet... Primeiro, os incentivos fiscais, ao mesmo tempo em que são muito bons, se bem dados, eles também são ruins para aqueles que querem se aproveitar de alguma brecha da lei ou coisa desse tipo. Eu, particularmente, acho que a Lei Rouanet, como foi a sua precursora lá atrás, né, que foi a Lei Sarney que começou tudo isso, qual é o objetivo principal? É o fomento da cultura, né? Mais do que política de cultura, eu acho, é o fomento da cultura. Num país pobre de cultura e pobre de situações que estimulem a arte no Brasil. Então, assim, dentre os incentivos, me parece esse um dos mais meritórios que a gente tem. Agora, como em tudo na vida, existem pessoas que se aproveitam desses incentivos para a questão pessoal. O que eu acho que essa mudança teve, e ela é importante, é que ela também estimula um pouco a captação. Vocês viram, o valor subiu, o percentual também subiu. Então, assim, qual é a ideia? É que, na verdade, você dando mais estímulo a essa captação e, portanto, canalizar depois para a cultura, isso talvez aumente os valores captados, apesar do ministro ter dito da estabilidade que se verificou esse ano. Mas eu acho que as alterações eventualmente podem melhorar, sem dúvida é um incentivo meritório, dentre tantos que nós temos. Agora, fraude, né? Pessoas que se utilizam de forma inescrupulosa do incentivo, tem. É uma pena, e acho que para isso que existe, eventualmente, as punições para isso. O governo venezuelano confirmou hoje a morte do rebelde e ex-policial Oscar Pérez. Opositores pedem investigação do caso.
O ministro do Interior, Néstor Reverol, comunicou oficialmente a morte do ex-policial. Além de Oscar Pérez, 7 pessoas foram mortas e 6 ficaram detidas. Todas ligadas ao ex-policial, considerado líder de uma organização terrorista pelo governo de Nicolás Maduro. Ontem, forças de ação especial da polícia venezuelana fizeram uma operação de guerra e cercaram o esconderijo dele em El Junquito, no noroeste de Caracas. Numa rede social, Pérez publicou vídeos onde aparece ensanguentado durante a ação. Dissemos que íamos nos entregar, mas não querem isso. Querem nos matar, declarou em sua última gravação. Não querem que nos entreguemos. Literalmente nos querem assassinar. Hoje o presidente Maduro comemorou a ação. Segundo ele, agentes foram atacados quando tentavam uma negociação para que o ex-policial se entregasse. Oscar Pérez é um ex-inspetor do Corpo de Investigações Científicas. Ele ficou conhecido após sobrevoar e lançar granadas contra prédios do governo em um helicóptero em julho do ano passado. Pérez passou a publicar vídeos pedindo uma ação popular para derrubar o presidente Maduro. Agora, alguns especialistas acreditam que essa ação do governo foi um recado para quem estiver pensando em rebelar-se, né? Especialmente um recado para a oposição. Né? Eu acho que isso teria que ser investigado adequadamente em termos internacionais, para que a gente tivesse uma investigação séria. Infelizmente, isso não é possível na Venezuela de hoje, mesmo porque, durante o cerco, não foi permitido que jornalistas internacionais acompanhassem o cerco para verificar quem estava dizendo a verdade. Se era Oscar, que dizia que queria se entregar e o governo não aceitava, ou se era o governo que dizia que queria negociar e ele não aceitava. Então, evidentemente, se o governo estivesse tranquilo com relação a isso, aceitaria e até pediria a presença de jornalistas internacionais para que sua versão fosse corroborada internacionalmente. A Venezuela de hoje tem um governo inviável. Quer dizer, é impossível imaginar a continuidade de um governo desse jeito, com todas as tragédias que estão acontecendo. Enquanto isso, a crise nesse país social se agravando maravilhoso, a cada momento. Cheio de coisas lindas, de pessoas fantásticas, de uma história bonita, de uma cultura linda. Então, é uma tristeza, uma tragédia continental e a gente já consegue imaginar o que vai acontecer num futuro não muito distante, infelizmente. E veja a seguir, ex-presidente do Banco do Brasil nega recebimento de propina da Odebrecht. Lei de responsabilidade fiscal alcança a maioridade com estados em apuros financeiros. Nós voltamos já. Agir corretamente é um dos quesitos fundamentais para uma carreira longa e respeitada. E mesmo naquelas que parecem sólidas, basta um deslize para a imagem profissional ser manchada para sempre. Um ator acusado de assédio após receber prêmio no Globo de Ouro. Uma famosa apresentadora faz discurso contra abusadores no mesmo Globo de Ouro. A apresentadora é acusada de saber de tudo o que se passava nos bastidores de Hollywood e não fazer nada. O acusador é um cantor britânico que vai ser investigado por suposto ataque sexual a uma atriz. Até que ponto um deslize na carreira pode ser um acontecimento do passado que veio à tona, pode colocar em xeque toda uma trajetória de sucesso? Isso porque casos não faltam, principalmente na tela do cinema. Woody Allen já foi considerado um dos maiores nomes do cinema, mas se envolveu em polêmica ao ser acusado de abuso pela filha adotiva. Allen nega. A acusação foi suficiente para a Beatriz se tornar uma ex-fã do diretor. Eu não consigo separar o diretor da obra, porque para mim isso é uma coisa só. Premiado e um dos atores mais bem pagos de Hollywood, Kevin Spacey viu a carreira desmoronar no último ano. Acusado de assédio sexual, perdeu o papel de protagonista da série House of Cards. Mesmo com a repercussão negativa, Wellington não deixou de assistir ao programa e espera que o ator retome as gravações. Acredito eu que a mídia, parte da mídia destruiu o ator. No Brasil, a imagem idealizada do ator José Maier foi traída também por acusação de assédio. Ele admitiu o abuso e se desculpou. Nos esportes, o ex-campeão Anderson Silva perdeu o prestígio no mundo do MMA ao ser suspenso por doping.
Para o presidente executivo do Instituto Ético, o erro não afeta a qualidade da obra, mas a carreira como um todo. Existe a diferença, sim, do comportamento ético do autor e a sua obra, mas há condições, e ocorre muito, das pessoas repelirem a obra por conta de não aceitarem o comportamento considerado antiético por parte do autor. É possível separar a obra, o artista, da pessoa física? Ou melhor, é necessário? Eu queria antes fazer uma observação, e se me permitem, data vênia, como diriam advogados, fazer uma pequena correção. Eu acho que misturar a história do Woody Allen com outras histórias é um pouco inadequado. Porque nós temos algumas histórias em que as pessoas não eram suspeitas, as pessoas acabaram confessando determinados deslizes. No caso específico do Woody Allen, isso não ocorreu. Quer dizer, ele em momento nenhum assumiu a responsabilidade, e em momento nenhum ele é considerado culpado. Existe apenas uma suspeição. E a matéria diz assim que ele foi considerado um dos maiores diretores. Como foi considerado? Woody Allen é um dos maiores diretores da história do cinema. Não é? Então, que me desculpem, mas a matéria contém um equívoco que precisa ser corrigido imediatamente e ao vivo. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é o problema da obra e do significado da obra e dos deslizes que o indivíduo cometeu. Eu tenho um caso que estava contando em off e que vocês me aconselharam a contar aqui ao vivo. Veja, Karajan foi o maestro predileto de Hitler. Ele fazia concertos, não é, dentro do mundo nazista, era muito prestigiado, etc. Posteriormente, ele gravou 3 vezes as 9 sinfonias de Beethoven. As gravações dele, particularmente uma delas, é considerada uma das grandes, segundo alguns, a melhor gravação que existe a respeito das 9 sinfonias de Beethoven. Eu, como judeu, como descendente de familiares dos meus pais que foram massacrados pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial, como devo agir? Não devo ouvir Karajan em hipótese alguma? Não devo usar um carro da Volkswagen, porque a Volkswagen participou financeiramente do nazismo? Quer dizer, você entra num campo em que você não pode misturar a obra do indivíduo, não é, com o seu talento, com o seu comportamento. São coisas distintas. Quer dizer, eu não vou verificar agora se o próprio Beethoven era um cara irracível, não é? Eu vou ouvir o Beethoven. Então, há uma separação evidente. Ora, se os indivíduos estão vivos e participando da vida da gente, nós temos o direito de não tomar um vinho com eles, não convidá-los para a nossa casa, não ir ao mesmo restaurante que eles, não é? Quando estiver no avião, não sentar ao lado dele. Agora, a obra dele é uma obra importante. Quer dizer, nós temos numerosos casos disso. Nós temos escritores que acabaram se revelando como tendo participado da juventude nazista. Nós temos um papa, não é? Um ex-papa, que participou da juventude nazista ou da infância nazista. Significa que ele manchou a obra dele para sempre? A Rita Aparecida Dama que está concordando, está dizendo, tá aí uma coisa que nós temos que separar, o trabalho do ator da sua vida pessoal. E acho que já me colocou uma palavra, que foi a palavra misturar, né? Eu vejo essa questão sob dois grandes blocos, né? Temos o bloco legal, jurídico, e a questão reputacional. Dentro do jurídico, é fácil destacar o que é lícito e o que é ilícito. Ou seja, é o crime de assédio que não é lícito. Já no reputacional, né, o que é moral e o que é imoral. Agora, qual é o problema da mistura? Nós aprendemos na escola, né, a teoria dos conjuntos, né, conjunto A e conjunto B. E aí tinha aquele conjunto de intersecção, aquele em que os dois se misturavam. O que nós estamos vendo no mundo de hoje é praticamente uma sobreposição. E nós não estamos conseguindo justamente saber o que é o conjunto A e o que é o conjunto B, né? Mas eu acho que é absolutamente necessário, dentro da minha visão, obviamente, de um operador do direito, é isso. Se é na questão legal, o que é lícito, o que é ilícito? É crime? Então é crime. Não é crime? Ok, está fora desse lícito. Já na questão reputacional, é um pouco esse julgamento, que não é uma ciência exata, daquilo que foi
um ato imoral ou um ato moral. Mas quando se mistura tudo isso em todos os sentidos, é muito difícil de chegar a uma conclusão. Desculpe, mas é que tem um aspecto que é fundamental que seja dito. Quer dizer, nós não podemos trazer para cá, importar para cá uma série de valores comportamentais de uma sociedade muito moralista como a americana, com uma formação calvinista muito diferente da nossa, que é uma mistura cultural muito interessante, muito diferente da deles, e considerar que algumas atitudes existentes lá sejam pecaminosas aqui. Mesmo porque, se a gente começar a jogar para o alto e considerar que tudo é abuso, tudo é assédio, nós vamos deixar de lado as coisas importantes que ocorrem no Brasil. Por exemplo, a violência sexual doméstica, que é gravíssima no Brasil. Por exemplo, crianças que são abusadas por treinadores em situação de esporte. Por exemplo, situações reais de meninas sem poder de barganha que são assediadas violentamente por seus patrões. Então, quer dizer, nós temos situações de fato pesadas e que essas são situações pelas quais deve-se lutar contra com bastante ênfase. Em um novo depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, negou acusações de receber vantagem indevida. No depoimento, Aldemir Bendini afirmou que está sendo vítima de uma acusação falsa. Esta é a segunda vez que ele é interrogado pelo juiz Sérgio Moro. No primeiro depoimento, em novembro, ele permaneceu em silêncio. O novo interrogatório foi pedido pelos próprios advogados de Bendini para que ele se defendesse. O ex-presidente da Petrobras está preso desde julho do ano passado, acusado de receber 3 milhões de reais de propina da Odebrecht para facilitar contratos entre a empreiteira e a estatal. No Rio de Janeiro, o promotor de justiça, Marcos Vinícius da Costa, e a mulher dele, Luciana Alves, também servidora do Ministério Público do Estado, foram encontrados mortos em um apartamento na Barra da Tijuca. Os corpos do casal tinham marcas de tiros e uma arma foi encontrada no local. Não havia sinais de arrombamento. O promotor fazia parte da força-tarefa do combate à corrupção no Rio. O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Fernando Capês, do PSDB, e outras 8 pessoas por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso conhecido como Máfia da Merenda. O esquema teria desviado mais de R$1 milhão com superfaturamentos de contratos de merendas escolares. O Ministério também pediu afastamento do cargo e bloqueio de bens de Capês. Em nota, Fernando Capês negou as acusações e afirmou que agora ele vai poder mostrar a verdade sobre os fatos. A Lei de Responsabilidade Fiscal completa 18 anos, com a maioria dos estados com problemas para fechar as contas. Aprovada em maio de 2000, a lei é considerada um marco nas finanças públicas do país. Criou regras de transparência e limites para os gastos nos 3 poderes. Motoristas que usam a estrada PR-090, que liga Curitiba ao norte do Paraná, vão poder em breve acessar com mais facilidade o contorno da cidade de Castro. A obra faz parte de um pacote de investimentos do governo estadual em infraestrutura. O Paraná conseguiu o maior volume de financiamentos com aval do Tesouro Nacional no ano passado, depois que reduziu seu endividamento. Nós começamos ainda em dezembro de 2014 com medidas que pudessem levar ao incremento de receita já no exercício de 2015 e no início de 2015 já medidas fortes para a redução de despesas. Equilíbrio, neste caso, significa não gastar mais do que arrecada. É o princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal. Prestes a completar 18 anos, ela impôs limites à dívida pública e criou regras para a elaboração e execução do orçamento, mas não evitou que vários estados fechassem 2017 no vermelho. Em apenas 3 anos, as contas estaduais saíram de um saldo positivo de 16 bilhões de reais para um déficit de 60 bilhões. Uma das explicações para este cenário é o gasto com o funcionalismo público, um dos pilares da responsabilidade fiscal. A lei estabeleceu limite para estes gastos e eles funcionam como um semáforo. Mas para a maioria dos estados, a luz anda amarela ou vermelha.
No executivo estadual, a despesa com o pessoal não pode passar de 49% da receita corrente líquida. Nos municípios, o limite é de 54%. Um balanço parcial do Tesouro, com dados até agosto do ano passado, indica que Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins estouraram o limite máximo. 9 estados estão no limite prudencial e 3 entraram no limite de alerta. Quem estoura o limite deixa de receber repasses. Também não pode fazer operações de crédito e o gestor corre risco de perder o mandato e pode ir para a cadeia, o que nunca aconteceu. Para este especialista, os problemas nos orçamentos acontecem por causa da falta de fiscalização. Em primeiro lugar, a falta de preparo de quem administra, né? Segundo, uma fiscalização efetiva, eficaz e eficiente. Mas por que os estados têm tanta dificuldade para fechar as contas? Lembrando que o próprio governo pensou em mudar a regra fiscal para também escapar da lei de responsabilidade, não é? Como disse a reportagem, a lei de responsabilidade fiscal é um marco legislativo. Se nós pegarmos aí os últimos 30 anos e tivéssemos que eleger 2 leis que realmente são absolutamente importantes para um país em desenvolvimento. Uma delas, sem dúvida, seria a lei de responsabilidade fiscal e a outra, a lei da estabilidade econômica de 94 do real. Não há dúvida. Enfim, o problema é que justamente ela tem seus limites. Se desrespeitada, provoca suas sanções, como essa citada na reportagem, que o ente público não tem condições de conseguir crédito. Enfim, existem penas e sanções decorrentes disso. Agora, imaginem vocês antes, quando não havia a lei de responsabilidade fiscal. Aí era um descontrole total. Então, assim, eu acho que ela existe, ela se mostrou absolutamente eficaz, tivemos um incremento grandíssimo em rigidez e transparência em finanças públicas no Brasil e, portanto, é uma lei, assim, absolutamente fundamental para o país. E, obviamente, havendo seus deslizes ou as suas incorreções naturais de qualquer processo de um país onde você tem crises como a do Brasil, elas têm que ser corrigidas. Agora, a verdade é essa, né? As sanções têm que ser aplicadas ao servidor público que desconsidera isso ou à unidade do país que realmente não cumpre. Pelos dados aí, nós temos 3 estados em alerta. Talvez não estejamos numa situação tão grave. Sem dúvida, não é absolutamente desejável, mas pelo menos nós estamos no caminho certo. E em instantes, Papa Francisco pede desculpas pelos casos de abusos cometidos por padres no Chile. A Organização Mundial da Saúde inclui todo o estado de São Paulo em área de risco para a contaminação da febre amarela. São os nossos próximos assuntos. Durante o primeiro compromisso oficial na visita ao Chile, o Papa Francisco admitiu sentir dor e vergonha por crimes cometidos por padres contra crianças. Não posso deixar de manifestar o dolor e a vergonha. Ao lado da presidente Michelle Bachelet, o Papa fez uma meia-culpa em seu primeiro pronunciamento durante a visita ao Chile. A declaração foi uma tentativa de recuperar a credibilidade da Igreja Católica no país após protestos contra um bispo chileno suspeito de proteger um padre acusado de pedofilia. As manifestações atingiram também igrejas. Só nesta madrugada, 3 foram atacadas. Oscar Groningen, de 96 anos, conhecido como contador de Auschwitz, apresentou uma apelação por clemência para evitar a prisão. O alemão foi sentenciado a 4 anos de prisão por ser cúmplice de assassinatos no campo de concentração de Auschwitz. Mas um debate judicial sobre a saúde dele impediu o cumprimento imediato da pena. Agora, o Tribunal Constitucional da Alemanha determinou que ele seja preso, rejeitando o argumento que a prisão violaria o direito à vida. Bangladesh fechou acordo com Mianmar para iniciar a repatriação dos refugiados Rohingyas. O retorno deve começar semana que vem num processo que vai durar 2 anos. Mais de 650 mil muçulmanos Rohingyas abandonaram o território birmanês em agosto, após perseguição e chacinas comandadas pelo exército. O país, de maioria budista, foi acusado de promover limpeza étnica. A ONU e ONGs de direitos humanos querem garantias e segurança para os muçulmanos. O governo de Mianmar prometeu abrigo temporário até eles reconstruírem suas casas. Você me quer comentar um desses assuntos? Acho que não, tá bom.
A Organização Mundial da Saúde inclui o estado de São Paulo na área de risco de febre amarela. Este ano, o estado registrou 16 casos e 11 mortes pela doença. Desde janeiro do ano passado, foram 40 casos com 21 mortes no estado de São Paulo. Em comunicado divulgado hoje, a Organização Mundial da Saúde recomenda que estrangeiros que queiram visitar qualquer área de São Paulo devem tomar a vacina contra a febre amarela 10 dias antes. Após o alerta, o governo do estado declarou que não há risco de uma epidemia e que vai antecipar a campanha de dose fracionada da vacina, que vale por 8 anos, para o dia 29 de janeiro. 7 milhões de pessoas devem ser vacinadas. Hoje, eu falei com o ministro da Saúde, ele está mandando 1 milhão de doses a mais para São Paulo. Agora, o que é importante? Não ter pânico e correria. Toda a população deverá ser vacinada até o fim do ano. Em estados com grandes regiões de mata, como o Amazonas, a população só recebe a dose completa da vacina, que vale para toda a vida. No Rio de Janeiro, a procura pela vacina aumentou depois que 4 casos da doença foram confirmados só este ano. 3 pessoas morreram em Teresópolis e Valença. Mais de 7 milhões de pessoas ainda não se imunizaram no estado do Rio. Em Minas Gerais, a Secretaria de Saúde está investigando a morte de um morador de Poço Fundo, no sul do estado. Se confirmada, esta será a 12ª morte em Minas. Hoje, o Ministério da Saúde atualizou os registros da doença em todo o país. De julho do ano passado até agora, o número de casos subiu de 11 para 35. Só em 2018, 20 pessoas morreram. Temos um estoque estratégico suficientes de vacinas já produzidas para garantir a vacinação se houver necessidade de toda a população brasileira adotando o fracionamento das doses. E vale repetir quantas vezes for preciso que o macaco ele não transmite a febre amarela, ele também é vítima e ainda serve de alerta, um alerta importante para dizer sobre a presença do vírus. Agora, entre as causas aí que os especialistas chamam a atenção, entre as causas está o fato de que muitas pessoas não estavam imunizadas. Então, é algo que a gente pensa assim, poderia ter sido evitado, não? A questão aí de repercussão social é grandíssima, né? Obviamente, quando você trata de um tema de saúde, a repercussão ela tem que ser muito pensada e também rapidamente uma decisão com relação a isso. Mas, enfim, só tentando puxar um pouco o tema para o lado que é o meu, né? O lado fiscal e etc. Veja o que interessante, né? Quem previa que nós tivéssemos um aumento de casos de febre amarela no país, sendo possível até eventualmente uma vacinação da população total. Nós estamos falando aí de 200 e poucos milhões de pessoas cogitado. Não é o caso, mas imagine que isso ocorra, né? Como que o Estado vai suprir isso em termos de custos, né? Como que ele poderia prever tudo isso? Claro, talvez pudesse ter sido previsto, enfim, pudesse ter sido uma campanha, algo preventivo. Mas esses temas, além de toda a comoção social, de toda a questão de saúde, que eu realmente não sou competente para responder, um detalhe interessante, né? Como o Estado precisa compor todas as suas contas com essas surpresas, né? Eu imagino não fazendo a contabilidade do Estado, que o Estado deva ter, como qualquer família tem, né, deixa um dinheirinho de lado para alguma emergência. Né? Quer dizer, e se tirar um pouco das mordomias existentes em todos os poderes, eu tenho absoluta convicção. Sobra muito dinheiro, dá para dar a vacina integral. Dá para ter todas as epidemias que a gente quiser no país. Exatamente. Você não precisaria nem diluir as vacinas. Exatamente. Né? E a seguir, brasileira Bia Haddad quebra jejum de 53 anos e vence etapa no Aberto da Austrália. Aguarde só um instante. Chegou a hora, então, de comentar algumas mensagens enviadas pelo nosso Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Vamos ver. O Gil Harvard. A lei completou 18 anos, mas os políticos continuam com mentalidade de criança, não usam corretamente. O Bob Juliano, esse é o tal excesso de democracia da Venezuela que muitos partidos de esquerda no Brasil falam. E a Nancy Correia, governo nenhum quer distribuir renda, apenas distribuir esmolas para angariar votos, só isso. As questões são excelentes, não é? Agora, a mentalidade não é de crianças, não. O Gil, a lei completou 18 anos e os políticos continuam com mentalidade de políticos corruptos, gastando onde não devem, fazendo com que os poderes legislativo, judiciário, executivo tenham mordomias em excesso.
não é? Então, a responsabilidade fiscal fica difícil de manter quando você gasta onde não deve e não gasta e não tem dinheiro para gastar onde deveria. O Brasil é um país que ainda tem problemas seríssimos de saneamento básico, tem problemas seríssimos de água potável e não deveria ter, né? E isso poderia ser resolvido simplesmente com saneamento moral e político aqui no Brasil. Não, só comentando o que a Nancy falou, sem dúvida, acho que é uma das coisas que nos Só relembrando aquilo que a Nancy falou, governo nenhum quer distribuir renda, apenas distribuir esmolas para angariar votos, só isso. Eu acho que dentro de tudo que se fala hoje em termos de fiscalização, de fisco, de receitas, de gastos públicos, o que ataca mais a população, ou pelo menos o que frustra mais a população, justamente é não receber o benefício do gasto público existente, né? Então, essa ideia de que o Estado não distribui renda e, portanto, ele não consegue, ele distribui esmolas, né? Eu acho que esse é o problema grave, ou seja, a população, eu diria, as pessoas não se sentem tão lesadas quando ocorre a tributação. Claro, ela pode ser onerosa, ninguém gosta, mas o pior é quando se tira o dinheiro da população e não se realiza o que ela almeja que seja alcançado. Essa é a parte que dói mais. Não tanto a retirada do recurso, mas é a não canalização do recurso da forma correta. E essa visão da Nancy é o que a grande maioria sente e vê dia a dia. Qual é a contrapartida? Justamente. E às quartas-feiras nós vamos voltar a formar a nossa plateia, mas só a partir da semana que vem. E se você e seu grupo de amigos da escola ou do trabalho quiserem participar do Jornal da Cultura aqui no estúdio, é só mandar um e-mail para o endereço plateiajc@tvcultura.com.br. A nossa produção entrará em contato com você. A primeira plateia do ano será no próximo dia 24 e você já pode se inscrever. E agora, uma notícia do esporte. A tenista Beatriz Haddad Maia quebrou o tabu de 53 anos e venceu sua partida de estreia no Aberto da Austrália. A tenista brasileira Bia Haddad, de 21 anos, derrotou a australiana Lisette Cabreira por 2-0. A última vitória no Grand Slam na chave principal feminina aconteceu em 1965, quando Maria Esther Bueno, a melhor tenista do Brasil, venceu na semifinal e foi vice-campeã. Desde então, nenhuma outra tenista brasileira passou da primeira fase do torneio. Na segunda rodada, a tenista número 70 do mundo tem um desafio. O confronto será contra a tcheca Karolina Pliskova, sexta do ranking. Esta será a quarta vez que Bia enfrenta uma tenista do top 10. E a gente fica por aqui, terminando com essa ótima notícia, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. E o nosso boa noite vai para o novo presidente do tradicional Salão do Humor de Piracicaba, o cartunista Paulo Caruso, nosso colega aqui na TV Cultura. O Salão do Humor de Piracicaba, no interior paulista, reúne todos os anos os principais desenhistas do país e também convidados do exterior. Inscreva-se em nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece aqui no jornalismo da TV Cultura, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Nós nascemos com o fino da bossa, mandamos os craques para a Europa. Vendemos o time antes da Copa. Aqui tudo tem seu preço. Este é o país que eu mereço. Aqui se vende advogado, deputado.